Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do DataSUS no YouTube. Eu me chamo Eber, eu sou assessor técnico no Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS. Já de antemão agradeço aí o pessoal do Ministério da Saúde, sobretudo do Comitê para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, pelo convite feito ao CONAS, a minha pessoa, para moderar essa mesa. Que no dia de hoje, né, vai conversar sobre aspectos aí de tecnologia da informação relacionada ao uso racional de medicamentos. Então, para que a gente possa dar início ao webinário sobre gestão da informação em saúde e seus instrumentos para a promoção do uso racional de medicamentos, perspectivas e experiências, nós teremos 5 palestrantes e teremos as palestras aí de diversos temas que vão desde vigilância sanitária até mesmo instrumento conceitual sobre informação em fitoterapia. Então, eu vou começar convidando todos, em primeiro lugar, a doutora Elaine Capucho, da Anvisa. Também estará conosco o doutor Roberto Eduardo Schneiders, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora Elaine, boa noite, doutor Roberto, sejam bem-vindos. A doutora Juliana Zinader, que representa o DataSUS no Ministério da Saúde. Boa noite, Juliana. O doutor Wenderson Wala Andrade, também do Ministério da Saúde. E a doutora Milene Camargos Almeida Ferreira, que é do município, deixa eu ver, desculpe, Jardinópolis, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu estava dando uma analisada aqui, na verdade, no que a gente está proposto a discutir hoje, né? Que é a gestão da informação em saúde e seus instrumentos para a promoção do uso racional. Então, é bem complexo, né? Daí eu identifiquei aqui 2 conceitos, pelo menos, né? De gestão da informação e do uso racional de medicamentos. Gestão da informação em saúde, eu confesso que numa pesquisa rápida eu não achei um conceito tão definido, assim, muita gente fala muita coisa, mas não achei igual o conceito do uso racional de medicamentos, assim, que é uma coisa mais clara, né, para assistência farmacêutica. Mas eu poderia resumir, assim, pelo que eu li, como um instrumento de apoio ao processo decisório. Então, a gente tem que falar disso relacionado ao contexto no que traz a Organização Mundial da Saúde sobre o uso racional de medicamentos, que é justamente pacientes receberem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas, às suas necessidades individuais, por um período adequado ao menor custo para si e para a comunidade. Então, veja que coisa complexa, né? A gente conseguir fazer essas coisas conversarem. Então, a gente terá hoje aqui, né, um pouco da questão da farmacovigilância, né, alimentando todo esse ciclo. Depois a gente vai conversar um pouquinho com o Roberto sobre as iniciativas lá da Secretaria do Rio Grande do Sul no aprimoramento da parte do processo, né, instituído no âmbito do alto custo e da modernização, no âmbito da informação que tem ocorrido lá. Um pouquinho daí também com o DataSUS, né, Juliana, para falar dessa intercambiabilidade de informações, né, muito importante entender como que isso se integra. Eu acho que é nesse contexto que você, com certeza, vai abordar um pouco. O Anderson falando da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica, que conheço bem, né, o Anderson, trabalhei nela há muito tempo aí no Ministério da Saúde, e aí... então, acaba que tem uma certa afinidade com esse tema. E, por fim, a Milene, que vai trazer a apresentação do site Fitoterapia Brasil, que é uma iniciativa lá com apoio do Ministério. Então, de imediato, eu passo a palavra para a doutora Elaine Capucho, ela é gerente de farmacovigilância da Anvisa, professora adjunta da Universidade de Brasília, e presidente da Sociedade Internacional de Farmacovigilância, né? Acho que é isso. E vai conversar conosco sobre farmacovigilância retroalimentando o ciclo da assistência farmacêutica para o uso racional. Doutora Elaine, você tem 10 minutos, tá? Fique à vontade. Obrigado.
Certo. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Heber, pela apresentação. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do DAF, do Comitê de Uso Racional, a Anvisa, né, para estarmos aqui representados e falar um pouquinho de como que a gente pode usar esses dados de farmacovigilância para retroalimentar o sistema, né, o ciclo da assistência farmacêutica e também promover o uso racional de medicamentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha apresentação, que vai ser breve, pensando no ponto de vista da regulação, mas eu queria falar um pouquinho, porque eu sou farmacovigilante da beira de leito, né? E quando a gente vai para a farmacovigilância, né, e fala do conceito que a farmacovigilância traz, ela fala que é uma ciência, né? Então, tem métodos para se fazer farmacovigilância, e também são atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos. Aí é que está, né? Ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos, incluindo erros de medicação. Então, quando a gente fala de prevenção de eventos adversos, no conceito de farmacovigilância, estamos falando de promoção do uso racional de medicamentos. É muito importante isso, porque ainda vejo, né, depois de 20 anos desse conceito, quase 20, né, 19 anos, ano que vem faz 20 anos do conceito da Organização Mundial da Saúde, e muita gente ainda acha que farmacovigilância é ver reação adversa apenas dos medicamentos, não está associado, por exemplo, ao processo de uso, né, dos medicamentos, como um erro de medicação, inefetividade terapêutica, enfim, tantas outras, né, interações medicamentosas, incompatibilidades, tudo isso faz parte do processo de monitoramento do uso de medicamentos. E isso é farmacovigilância, e a farmacovigilância deve alimentar esse sistema de informações, né, do uso e esse mercado, a própria instituição, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma farmacovigilância hospitalar ou dentro de uma Secretaria de Saúde, né, ela deve retroalimentar aquela instituição, aquele organismo, aquela população de informações para prevenir eventos adversos relacionados a medicamentos. E isso é uso racional. Então, o que se espera da farmacovigilância, né? Se espera diálogo, então não é só aquela história de pegar uma notificação, muita gente fala isso, já fiz a minha parte na farmacovigilância, identifiquei a reação adversa e agora eu estou encaminhando para a Anvisa. Isso é uma parte bastante importante, mas mais do que isso, o que isso me traz de informação para evitar novos eventos adversos aqui no ambiente em que estou? O que isso me traz de informação para melhorar o processo de uso dos medicamentos? Então, enquanto a agência regulatória vai olhando, né, a quantidade de informações que vai chegando do Brasil todo e também acompanhando o que existe em outros países, é importante que aquela pessoa que atua na farmacovigilância tenha aquela consciência de que não é um serviço burocrático, muito pelo contrário, né? Não está dissociado, por exemplo, dos cuidados farmacêuticos, não está dissociado da logística, não está dissociado, por exemplo, lá de quando se vai fazer a qualificação de fornecedores. Então, a farmacovigilância ela deve voltar com essas informações para aquele ambiente para fazer melhorias, né? Então, ela deve buscar sempre a informação qualificada sobre a segurança, né, do uso de medicamentos. E aí, para isso, a gente precisa contar muito com os serviços farmacêuticos, né, muito com a equipe médica, os prescritores, os odontólogos, enfim, os farmacêuticos vendo a utilização dos MIPs dentro das farmácias, né, e além de tudo, ainda tem as vacinas e por aí vai, né? Então, todo mundo que faz o uso de medicamentos, incluindo os cidadãos, devem olhar para essas informações e retroalimentar o sistema. Por quê? Porque a partir dessas informações, nós vamos sempre avaliar, e aí sim, num nível maior, né, quando essas informações forem gerando melhorias no processo de uso de medicamentos e chegarem para a agência regulatória, então, para a Anvisa, as informações sobre os medicamentos, nós vamos fazer aquela avaliação entre benefício e risco. Será que esse produto ele pode continuar sendo utilizado por toda a população? Ou ele deve ser restringido para uso para algum
grupo de pessoas, ou ele deve sair do mercado. Essas informações a gente acompanhou há mais tempo isso acontecendo, né? Principalmente na década de 2000, mas são informações que devem vir, né, desse uso de medicamentos, e a gente vai fazer o gerenciamento dessas informações comparando as informações com o que está acontecendo fora do mundo, então, fora do Brasil, né, no mundo, e essas informações é que fazem com que a gente tome algumas decisões. Por exemplo, vocês estão acompanhando com alguma frequência as alterações de bula de vacinas, e nós, em breve, vamos publicar também essas informações para todos os medicamentos, porque a farmacovigilância não parou para todos os demais medicamentos, e praticamente toda semana alguma bula, por exemplo, de produto é alterada com base em informações de farmacovigilância. E o que é isso? É o uso racional, é documentar como que as pessoas podem se beneficiar melhor, né, daquela tecnologia. Então, qual que é o objetivo da farmacovigilância? Melhorar os resultados do uso dos medicamentos, e isso é o uso racional, né? Combinado com outras informações, como o Dr. Eber colocou, como o custo, né? Eles vão fazer com que nós tenhamos a informação adequada, né? E como que a Anvisa faz isso? A Anvisa é o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos há 20 anos, e ela consegue ter informações das bases de dados também de outros países para comparar. Será que aqui no Brasil, por exemplo, acontecem mais hepatites por determinado uso de medicamento? E essa informação tem que nos ajudar a melhorar o processo de uso do produto, né? Como emitir um alerta: olha, pessoal, esse produto aqui ele causa esse tipo de evento. Em 2019, a Anvisa fez um alerta, por exemplo, com dacetrona, né? Havia o risco, ao risco aumentado de malformação congênita, e muitas gestantes utilizam. Então, a Anvisa fez esse alerta de um sinal de segurança que foi apontado no mundo inteiro com base nessas informações, de notificações de um cidadão, 2 cidadãos que vão se juntando no mundo inteiro e fazem com que a gente tenha essas informações para tomada de decisão. Então, a farmacovigilância, ela pressupõe avaliar, né, os sumários executivos, que são os resumos, né, de eventos adversos que acontecem aqui, nesse caso, para as vacinas e medicamentos de autorização de uso emergencial, relatórios periódicos de avaliação benefício e risco, e isso nós estamos em breve. Isso é uma coisa que eu queria muito trazer para vocês, mas ainda não está público. Nós vamos, inclusive, a ideia é futuramente dar transparência também a esses relatórios, para que as pessoas possam consumir essas informações de segurança de medicamentos, fazerem pesquisa, melhorar o uso dos seus produtos também para os detentores de registro e nortear ações de promoção do uso racional de medicamentos. As notificações, sim, eu vou mostrar para vocês, já estão com as informações num painel público, né? E essa avaliação é feita diariamente, e como eu coloquei, essas informações vão para a OMS, sem dados de paciente, sem dados de notificador, só mesmo idade, as informações importantes para avaliar o evento adverso. E aí, essas informações retroalimentam, né, a tomada de decisão aqui. Comparamos com alertas e relatórios internacionais, e isso vai fazer com que o plano de gerenciamento de riscos dos medicamentos sejam alterados. Então, na regulação, a farmacovigilância também avalia um documento pré-registro, né? Então, nós fazemos a avaliação desse plano de gerenciamento de riscos. E o que é esse plano de gerenciamento de riscos? Todo medicamento tem risco. Nenhum medicamento é isento de risco. Então, esses riscos precisam ser gerenciados para que seja feito o uso racional. Então, é com base nesse plano que a gente, com base nessas informações de segurança, que a gente vai fazer a avaliação desse plano de gerenciamento de riscos, que a empresa, o detentor de registro, submete, mas que norteia, por exemplo, as bulas, né, e os documentos que vão ser publicizados para a população fazer melhor uso daqueles produtos. Então, de forma geral, o que acontece, né? Por exemplo, cidadão vacinado, cidadão que toma medicamento, né? É feita a avaliação tanto da suspeita quanto dos eventos que estão na base de dados mundial, a avaliação de causalidade, ou seja, se aquele evento foi de fato
provocado para aquele produto, e aí nós temos identificação de gestão, sinais de segurança, né? E podemos fazer alterações, por exemplo, de bulas e outras medidas regulatórias, como alertas. Então, vou dar o exemplo para vocês do paracetamol que a gente publicou esse ano, né? Então, Anvisa alerta para risco do uso indiscriminado de paracetamol, porque nós fomos notificados de que havia distribuição de paracetamol para todo mundo que tomava vacina, e nos preocupou, né? O acesso, é lógico que é um medicamento isento de prescrição, mas ele pode causar uma hepatite, dependendo se o uso não for devidamente instruído, né? Então, fizemos esse alerta para a população, comunicados, alterações de bula, como eu coloquei, e também restrições de mercado, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, então, esse painel, falando de gestão da informação, né? Quando entra lá no site da Anvisa, em farmacovigilância, em painel de notificações de farmacovigilância, há todo um conjunto de informações. Nós estamos fazendo melhorias, daqui a uns tempos vocês vão poder baixar e fazer todo um cruzamento de dados, pesquisas e tudo mais. Está em fase final de validação, então acredito que ainda em setembro a gente lance, mas aqui já dá para fazer algumas pesquisas importantes, fazer filtros por princípios ativos, ver que tipo de evento adverso que tem ocorrido na população brasileira, e até comparar, né, com os dados que existem, por exemplo, em bula, né? Então essas informações estão. Nós vamos em breve fazer esse webinar e vamos divulgar para que vocês possam participar. Então, estamos cada vez mais incentivando que as pessoas notifiquem, né? Hoje está na página principal da Anvisa o banner para notificação de eventos adversos e de desvios de qualidade, né? O Vigimédio Notivisa, e também a Anvisa fez a primeira campanha da história da Anvisa sobre farmacovigilância esse ano, justamente para falar, né, aproveitando também o momento que todo mundo está interessado em falar sobre isso, para que a gente possa falar mais sobre os eventos adversos, por que notificar, por que se faz, mas então, se tem evento adverso, por que está no mercado? Então, é a oportunidade de a gente explicar que todo medicamento tem o seu risco, né? Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade de falar sobre isso, em especial, que nós possamos fazer uso das informações dentro das instituições para a melhoria dos processos de trabalho. Eu não me esqueço da vez que notificaram um evento adverso, porque era uma omissão de dose, porque estava escrito no nosso sistema o medicamento fora de estoque. E, na verdade, era um medicamento não padronizado. Então, como estava escrito fora de estoque, as pessoas achavam que não tinha o medicamento no estoque e não administravam. Então, por um detalhe, mas que fez toda a diferença, as pessoas não tiveram seus medicamentos administrados. Se não fosse a informação à farmacovigilância e essa troca de informação entre a farmacovigilância e o restante de todo o processo, isso nunca teria sido mudado e mais pessoas poderiam ter esse tipo de evento adverso. Agradeço imensamente e me coloco à disposição. Muito obrigado, doutora Elaine, pela apresentação. Sem dúvida, a farmacovigilância e o uso racional de medicamentos é umbilical, né? Eu lembro, em 2005, meu último ano de graduação, fui convidado pelo CRF do Paraná a participar lá do lançamento do evento Farmácias Notificadoras. O quanto evoluiu, né? Hoje a gente já tem um sistema, um painel. Você acabou de comentar sobre a possibilidade de disponibilizar essa base de dados para pesquisa, é isso que a gente precisa, né? O mundo precisa pesquisar isso, acredito que essa base é muito rica. Agradeço, muito obrigado. Vou passar então para o Dr. Roberto Eduardo Schneiders, ele é diretor da assistência farmacêutica lá na Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, é farmacêutico, especialista em saúde pública, MBA em avaliação de tecnologias em saúde, mestre em saúde pública e atualmente doutorando em epidemiologia. Possui uma vasta experiência aí, né, na assistência farmacêutica no SUS e vai apresentar para a gente a experiência lá do estado dele, do Rio Grande do Sul, e sobretudo da Secretaria do Estado da Saúde, sobre a criação da plataforma Farmácia Digital e as perspectivas disso dentro do componente especializado, fazendo essa relação aí com o uso racional.
Roberto, boa noite mais uma vez, 10 minutos, a palavra é sua. Então, muito obrigado, Weber. Também agradeço aos representantes do Comitê do Uso Racional de Medicamentos, do DAF, do Ministério da Saúde, por proporcionar justamente que a gente consiga compartilhar um pouco esse case, essa inovação que nós estamos desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, e que realmente é um conjunto de outras ações que nós temos trabalhado juntamente na assistência farmacêutica para vislumbrar e aprimorar todos os processos. A Agnes, que é a coordenadora do cuidado farmacêutico da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, já fez uma apresentação também nesse webinar anteriormente, já pôde mencionar todos os avanços que tivemos com o telecuidado, com a criação de sistemas de informação, justamente para a gente conseguir garantir o registro e a avaliação devida dos pacientes que são atendidos. Lembrando que realmente isso faz parte de um contexto grande que a gente precisa trabalhar muito, que além de termos ótimos sistemas de informação, precisamos também ter pessoas capacitadas e disponíveis para alimentá-las e consultá-las. Nisso, vislumbramos um projeto importante, que é justamente o desenvolvimento da farmácia digital RS, no qual eu vou falar brevemente aqui, e do seu impacto que teve também na melhoria dos processos e em permitir que o farmacêutico que atua na farmácia pública do Sistema Único de Saúde tenha maior disponibilidade para atuações vinculadas aos serviços clínicos e ao uso racional de medicamentos. Então, desde 2019, a assistência farmacêutica ela possui um status de projeto estratégico de governo, e ele é vinculado em 3 grandes dimensões. Primeira, justamente a promoção do acesso aos medicamentos padronizados, seguido ao fomento da implementação do cuidado farmacêutico do Rio Grande do Sul. Não adianta termos a disponibilidade, o acesso, se nós não cuidamos, não monitoramos, não verificamos a devida adesão dos pacientes. E temos um projeto, um eixo transversal aos demais, que é justamente a qualificação da gestão da assistência farmacêutica no Estado. Esse eixo, ele provém uma série de ações transversais que vão desde a construção da nossa política estadual da assistência farmacêutica, a relação estadual de medicamentos, no qual criamos a Comissão de Farmácia Terapêutica Estadual, por um processo de seleção baseado em evidências científicas, até a promoção de melhorias estruturais na logística e implementação de soluções mais eficientes para a melhoria dos processos, seja em nível central, seja em nível municipal, que é onde aqui o componente especializado da assistência farmacêutica, ele é descentralizado em todos os municípios. Numa dos principais pontos de diagnóstico que vislumbramos sobre soluções mais eficientes foi justamente um ponto muito importante. Nós temos hoje 497 farmácias que dispensam medicamentos do componente especializado e do Programa de Medicamentos Especiais do Estado. Nós temos, em média, 5.000 usuários novos, 5.000 novos pedidos ao mês de medicamentos, e 280 mil usuários solicitam a renovação do tratamento a cada 6 meses. É um volume muito grande, em que qualquer mínima ação aqui reflete um maior impacto na gestão da farmácia do Sistema Público de Saúde. Por exemplo, 5.000 novos usuários, 5.000 novos pedidos acontecem por mês. O tempo médio de cada solicitação é de 15 minutos. Isso faz com que qualquer ação que nós tivermos nesses novos pedidos, eu vou ter impacto de até 1.250 horas das farmácias por mês, que podem ser economizados para ações menos administrativas e mais clínicas. Como que sempre acontece? Nós temos o cidadão, ele imprime, leva os seus documentos para ter acesso aos medicamentos do CEAF, medicamentos especiais, ele vai até a sua farmácia, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma farmácia em seu município, ele faz essa solicitação do pedido do medicamento, a farmácia, então, cadastra o indivíduo, digitaliza todos os documentos do nosso sistema informatizado, que é o sistema AMI, para que os avaliadores, que são peritos, avaliam se o pedido está de acordo com os critérios definidos nos protocolos clínicos. A partir desse pedido, tem-se a permissão e autorização do paciente retirar o seu medicamento ou não. Todo esse fluxo, ele envolve muitos processos, muita parte documental,
E aqui é um fluxo simples, porque quando às vezes falta um documento, o perito encaminha a solicitação para a farmácia, que encaminha para o paciente precisa de novo fazer todo o mesmo processo. Então, por quê? Se em vez de seguirmos esse padrão, nós não cortamos uma etapa e permitimos que o próprio paciente possa solicitar digitalmente seu medicamento. Com isso, um dos objetivos é facilitar que o pedido possa ser feito por cidadão. Ele pode fazer não apenas mais no horário de estabelecimento do horário da farmácia, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Facilita o acompanhamento do seu pedido e, com isso, diminui-se muito também as atividades administrativas, para que os farmacêuticos, a equipe da assistência farmacêutica, possa colaborar e aumentar ainda mais as ações de uso racional de medicamentos e de serviços clínicos. Essa plataforma ela foi iniciada em 2019, juntamente com a nossa equipe de processamento de dados do Estado, proporcionou todo um sistema de modificação do nosso sistema atual. Então, foi adicionado algumas ferramentas tecnológicas dentro do sistema que já gerencia os medicamentos do CEAF e os medicamentos especiais. Ele está totalmente linkado ao padrão gov.br, o que vai facilitar ainda mais a interoperabilidade de dados dos cidadãos. E também proporcionou muitas ações, um trabalho interno importante na Secretaria, que era justamente padronizar a nomenclatura de exames e documentos, com vistas a facilitar com que o próprio usuário saiba qual é o exame, qual é o documento que ele precisa enviar para o Estado. Em março de 2020, lançamos a plataforma da solicitação. Ela foi um momento inédito, uma ação inédita no país, em que iniciou-se justamente com esse pedido no âmbito do CEAF. Em abril de 2020, o governador divulgou como justamente uma das ações para diminuir a circulação de pessoas durante a pandemia da Covid, em que várias ações foram propostas realmente para que pudessem diminuir a circulação, mas sem que o usuário ficasse sem acesso ao seu medicamento. Com isso, nós temos hoje a nossa farmácia digital. Após um ano de lançamento, 1 ano e meio quase de lançamento, já fizemos várias melhorias. Nós tínhamos iniciado a possibilidade de 75 pedidos online de medicamentos. A partir desse momento, já constamos com um rol de mais de 160 medicamentos que podem ser pedidos digitalmente. Só que essa plataforma ela está sendo aprimorada de tempos em tempos para que realmente ela abarque todo um conjunto de informações que permitam que tanto o paciente quanto o farmacêutico também possam ter mais informações. Então, nessa plataforma hoje, o paciente, o cidadão, ele consegue consultar qual é o medicamento que pode ser pedido para o Estado, seja ele de forma digital ou não, seja pelo nome comercial ou do princípio ativo, acompanha a sua solicitação e também permite localizar o endereço de todas as farmácias do Estado. Nós também, ao longo desses processos, fizemos uma campanha ampla de divulgação com panfletos, banners para os usuários e para as farmácias, porque tão importante quanto implementar é conseguir divulgar para que ela seja implementada e não apenas implantada. E também estamos em teste justamente na farmácia de medicamentos especiais de Porto Alegre com a utilização de totens e estagiários de farmácia para que, nos casos em que há muitos pedidos de medicamentos presenciais e o usuário quer fazer usufruto da via digital, para não ficar tanto tempo na fila, ele também tem o auxílio e conhecimento e divulgação dessa tecnologia aos cidadãos. Hoje nós temos 163 medicamentos em 32 linhas de cuidado. É um processo que já está totalmente integrado às informações que o usuário já tem no AMI, então, se ele já usa algum medicamento ou não, ele pode já solicitar e fazer as adequações por esse sistema, uniformizando, então, todas as informações clínicas do indivíduo. Todo o processo de pedir acompanhamento, ele recebe automaticamente e-mails e SMS, e também com isso possibilitou uma uniformização de todos os documentos que são necessários para pedir o medicamento no Sistema Único de Saúde. No nosso levantamento de nível de satisfação, nós temos que a maioria ainda verifica que as informações disponíveis são de fácil compreensão, apresentam todos os documentos disponíveis. Entretanto, a gente precisa ainda aprimorar ainda mais o acesso a essa informação. E aqui nós temos alguns andamentos muito importantes.
não basta termos sistemas de informação e plataforma com os dados. A gente precisa pensar em como o usuário final ele vai realmente ter a experiência da sua utilização. Então, com isso, hoje estamos com projetos específicos, com especialistas em User Experience, para tratar e fazer um novo olhar nessa plataforma, porque a gente precisa considerar os desafios e capacidades que as distintas populações têm para acesso ao sistema. Estamos ampliando as linhas de cuidado e temos a previsão de terminá-los até em 2023, sendo inclusive no nosso plano estadual de saúde. Já nesse próximo mês estamos com um piloto para fazer a renovação digital. Então, nós temos 280 mil pessoas que podem fazer também a renovação digital por meio do sistema e ampliação também para menores de 18 anos. Para 2022, porque como tem uma questão de responsabilidade civil, é um processo mais complexo, mas que ainda são um percentual mínimo de pacientes que utilizam ao comparar os 280 mil pacientes que hoje temos acesso. Lembrando que esse é um processo que permite, juntamente, fazermos uma conjuntura de demais ações para termos devidos sistemas informatizados com sistemas de informação e que permitam vislumbrar maior integração das ações, mas, sobretudo, fazer com que os profissionais de saúde contem menos atividades burocráticas e mais atividades de cuidado ao indivíduo. Então, esse faz parte de um contexto mais amplo, em que já fizemos a implementação do programa Cuidar Mais, outras melhorias estão vindo em breve. Outra ação importante também, o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo a interoperabilidade com o AME e o Ciclon, para diminuirmos processos de gestão de dados e focarmos em ações clínicas, e também desenvolvimento de ações como BI e melhoria dos dados públicos de estoque. Hoje o paciente já tem acesso, se um medicamento tem estoque ou não na farmácia, ele não precisa ligar para a farmácia, ele não precisa entrar em contato com o farmacêutico, justamente porque são ações públicas que promovem mais transparência e, sobretudo, desafogam a farmácia do Sistema Único de Saúde para que tenham mais ações focadas no uso racional de medicamentos e nos serviços clínicos. Aqui deixo novamente o nosso site, fiquem todo mundo convidado a consultá-lo, a verificá-lo e propor também sugestões de melhorias, e fico à disposição. Muito obrigado, Roberto. Excelente apresentação. Para gente que está aí, né, passou por algumas mudanças no âmbito do componente especializado, é um sonho, né, ver quanto é possível modernizar ainda mais, facilitar a vida do paciente, abrir espaço para o profissional farmacêutico atuar em outras atividades que não só mexer com papel e pegar daqui e colocar ali, né? Agora, olha que legal, né? Já vou fazer uma provocação para a Juliana, que vem na sequência, né? Ela vai falar para a gente sobre promover intercâmbio de informações nas redes de atenção à saúde. E aí é isso, né, Roberto? Hoje a gente tem um sistema disponível numa plataforma do Estado, mas a gente gostaria de chegar a que o médico prescrevesse e o teu avaliador já enxergasse dentro do teu sistema. Então, Juliana, é o barramento, é uma ação, um movimento federal mesmo que tem que acontecer, né? E todo mundo está muito ansioso para isso. Parabéns aí, Roberto, pelo trabalho e muito obrigado pela apresentação. Passo a palavra, então, agora para a Juliana Zinader, que ela é coordenadora geral de inovação em sistemas digitais no DataSUS, tem 13 anos de experiência em informação e informática em saúde, é bacharel e mestre em ciências da computação, doutor em ciência e bioengenharia e estágio pós-doc pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Especialista em informática em saúde pelo Sírio-Libanês, no Instituto de Pesquisa Sírio-Libanês, e atualmente professora do Instituto de Informática da Federal de Goiás, o qual acede ao Ministério da Saúde para que atue como coordenadora geral de inovação de sistemas digitais. Então, ela vai trazer para a gente esses aspectos relacionados a esse intercâmbio de informações nos pontos de atenção à saúde, permitindo essa
transição e continuidade do cuidado entre o setor público e privado. Aí tá, você já viu que a assistência farmacêutica está na fila, né, Juliana? Sim, sim. Então, seja bem-vinda, boa noite, 10 minutos para a tua apresentação, tá? Obrigado. Ok, boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu estou aqui representando o coordenador geral de sistemas, o Frank, então agradeço ao Comitê Nacional de Promoção de Uso Racionais de Medicamentos e também ao DAF Ministério, e eu já gostaria, assim, primeiro de parabenizar o Dr. Roberto, eu fiquei encantada com a plataforma, e eu gostaria, inclusive, Roberto, já adiantando, se a gente não pode conversar mais um pouquinho, porque a gente tem aí, eu vou falar rapidamente, né, que a pauta, não iria falar especificamente do projeto de prescrição eletrônica, que vai ser integrado a essa plataforma, mas a gente tem várias sinergias e a gente poderia estar pensando, inclusive, no piloto com vocês, tá? Então, eu quero ficar à disposição e eu acho que a gente precisa conversar. Eu gostei muito da plataforma e da inovação de vocês. Bom, a ideia aqui seria, então, apresentar essa plataforma de intercambiabilidade, que é a nossa plataforma de interoperabilidade de informações em saúde. E, em linhas gerais, tudo que eu vou apresentar, ele está embasado numa estratégia de saúde digital para o Brasil, como a estratégia tripartite, foi pactuada na CIT e é a longo prazo, 2020-2028, e nós temos também o programa Conect SUS, que é o programa de governo que vai materializar essa estratégia, tá? Então, aqui é só para dar um overview rapidamente, que todo esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui no Ministério da Saúde, ele não começou recentemente, tá? Ela é uma discussão aí de muitos anos, e os primeiros instrumentos de governança, seja da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, a primeira visão da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, começou aí em 2010, 2011, mas a gente teve o primeiro documento publicado, de fato, em 2015, com a política, tá? E tudo isso se resume hoje, tá? Nesse documento que eu falei para vocês, que é o nosso norteador para estados, municípios, sociedade civil, mercado, se guiar aonde o Brasil quer ir em termos de saúde digital e interoperabilidade, troca de informação. E também nós tivemos recentemente a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que é PNIS revisada à luz da estratégia e também publicada, tá? Pactuada na CIT, aprovada no Conselho. Então, nós temos esses instrumentos norteadores e todos esses dois documentos, eles seguem documentos estratégicos da Organização Mundial de Saúde, que é a Estratégia Global de Saúde Digital, e também do Plano de Transformação Digital do Governo Federal. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse documento da estratégia é um documento norteador, e é ele que vai propiciar as diretrizes e prioridades para o acesso à informação visando a continuidade do cuidado. E a RNDS, ela vem enquanto plataforma e também como a missão, a visão da estratégia, tá? Então, essa plataforma, ela não é um sistema de informação, ela é uma rede, que a ideia é conectar diversos atores. Então, aqui nós iniciamos com laboratórios clínicos por conta da COVID, tá? Então, os primeiros dados que subiram para essa plataforma, que estão sendo trocados, foram resultado de exames de COVID, mas a gente já está trabalhando aí, como eu falei, com um projeto de prescrição eletrônica, para a gente fazer integração com farmácias, tá? Olhando também a dispensação de medicamentos e prescrição eletrônica. Temos aí uma frente já discutida em âmbito de comitê gestor, né, tripartite, sobre a regulação. A gente tem aí uma frente de trabalho relacionado à disseminação para os profissionais de saúde, olhando de fato a continuidade do cuidado em diversos pontos de atenção. Então, a ideia é você por exemplo, na atenção primária, você vai ter seu acesso à informação, você segue para outra nível de atenção e você vai conseguir ter a sua continuidade de cuidado e conseguir
o profissional de saúde, como cidadão, ter as suas próprias informações de cuidado, de atendimento. E como eu mencionei, essa estratégia, ela tem algumas prioridades, são essas 7 prioridades, tá? E todas elas estão muito focadas na estruturação da Rede Nacional de Dados em Saúde, da RNDS. A ideia seria a gente, para ter essa informação disponível para o usuário, seja cidadão, seja gestor, seja profissional de saúde, nós precisamos ter capacitação, nós precisamos ter a informatização propriamente dita, né? Para a gente ter essa informação, a gente precisa que as unidades de saúde estejam informatizadas, tenha conectividade. Então, tudo isso forma um ecossistema de soluções, de prioridades, de ações e projetos a longo prazo, para que até 2028 a gente tenha todos esses atores integrados, tá? E qual que é o resultado disso, né? Como que a gente consegue materializar e já ver esses resultados? A gente tem o programa Conect SUS, tá? Hoje a gente tem já disponível, acessível, né? Eu peço para todos, inclusive, baixar o Conect SUS Cidadão, caso as pessoas, né, vocês não tiverem esse aplicativo. Então, a gente tem o Cidadão, o aplicativo, tá? Com diversas informações, que eu vou falar rapidamente também. Como eu falei, hoje, as informações que estão na Rede Nacional de Dados de Saúde, elas estão disponíveis nesse aplicativo, tá? E também temos já lançado o Conect SUS Profissional para atenção primária, tá? Até o final do ano aí, a gente tem uma esteira de desenvolvimento para estar disponibilizando também para atenção hospitalar. Bom, hoje o Conect SUS Cidadão, você consegue fazer o acesso a resultados de exame de COVID, tá? E também a carteira de vacinação digital, com informações por hora somente de vacinação da COVID, tá? Mas a gente está evoluindo e nos próximos meses nós vamos ter outras informações de vacinação, da vacina que for identificada na sua base legada. Nós temos o Certificado Nacional de Vacinação da COVID, inclusive, hoje subiu uma nova versão, um novo layout do certificado, né? Então, quem tomou as 2 doses ou dose única da vacina já consegue emitir o seu certificado. Medicamentos, a gente tem um acesso direto a medicamentos da farmácia popular e temos também internação, tá? Internação hoje só da saúde pública, mas a gente tem previsão de fazer uma integração com saúde suplementar, e essa internação é de 2 anos para cá, tá? Então, a gente tem uma faixa aí que a gente consegue visualizar essa internação. E outros serviços, tá? Tem outras funcionalidades disponíveis. O Conect SUS Profissional tem basicamente as mesmas informações, tá? Então, hoje está acessível somente para aquela unidade básica de saúde, né, da atenção primária, que utiliza o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, que é o famoso PEC ESUS-AB ou PEC ESUS-APS, mas nós estamos fazendo essa conexão, né, com sistemas terceiros, sistemas próprios da atenção primária, e em seguida nós vamos para a atenção hospitalar também, tá? Toda essa plataforma do Conect SUS, ela segue a plataforma do GovBR, ou seja, tanto o usuário como o profissional de saúde, ele precisa ter o login do GovBR para se conectar, seguindo todos os decretos e regimentos, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do que está integrado na RNDS hoje, tá? Então, nós temos aí doses de vacina, então todos os estados já estão integrados enviando informações para a RNDS, seja do sistema próprio dos estados, ou seja, o sistema do Ministério da Saúde, que é o sistema do Programa Nacional de Imunização, CPNI. Nós temos os resultados de exame da COVID de laboratórios públicos, que são os LACENS, como também laboratórios privados, que estão integrados à RNDS, tá? E toda essa informação é disponibilizada no Conect SUS, tá? E também nós temos uma forma de disseminar todas as informações da RNDS em microdados através do Open Data SUS.
Bom, aqui é só questão de números, tá? Então, a gente tem que estar aí com mais de 182 milhões de doses da vacinas no aplicativo, na RNDS, né, mostrando no aplicativo, mais de 28 milhões de resultados de exames, tá? E a gente tem 337 laboratórios clínicos conectados à RNDS. Então, quando nós iniciarmos, de fato, o projeto da prescrição eletrônica, pensando nas farmácias, as farmácias precisarão se conectar com a RNDS, seguindo todo o nosso protocolo e padrão. O padrão de troca de informação foi definido em portaria, um padrão internacional, utilizado aí praticamente no mundo todo, que é o padrão do HL7 FHIR, tá, para essa troca de informação. Aqui está só o modelo do Certificado Nacional de Vacinação, mas como eu falei, hoje subiu uma nova versão, a gente tem um novo layout de certificado com mais informações. Aqui está a informação do Conecta Cidadão da carteira de vacinação digital e também do lado direito aqui o certificado que pode ser emitido em 3 línguas, tá? Português, inglês e espanhol. Bom, para quem quiser conhecer mais de toda a estratégia e instrumentos de monitoramento e avaliação, eu deixo aqui o site saudidigital.saude.gov.br, ou o próprio site do DataSUS tem um link para o site da Saúde Digital e tem todos os nossos instrumentos de acompanhamento dos projetos e boletins mensais. Aqui é para deixar uma ideia para todos, que nós iniciamos com a Covid por conta da pandemia, tá? Mas isso aqui é uma jornada, saúde digital é uma jornada, não foi à toa que é uma estratégia a longo prazo, tá? Por questões até de sustentabilidade e governança. Então, a ideia é que a gente estamos estruturando, né, a nossa infraestrutura, com recursos tecnológicos e com o tempo a gente vai conseguir encher o nosso caminhão, a nossa caixa d'água com mais dados e informação, e o projeto de prescrição eletrônica, ele está sendo conduzido de uma forma prioritária. Nós conseguimos uma startup GovBR do Ministério da Economia, então eu tenho um coordenador dedicado 100% ao projeto, com uma equipe dessa startup para o desenvolvimento, tá? Então, nossa expectativa é até o primeiro semestre de 2022 ter esse projeto implementado. Muito obrigada. Desculpe, pessoal, estava com o microfone desligado. Obrigado, Juliana, pela apresentação que eu estava falando e que você deve ter noção do quanto isso é importante para a área da assistência farmacêutica e está se tornando cada vez mais prioridade. Nós estamos discutindo o marco regulatório do componente especializado, que são os medicamentos de alto custo, e já prevendo toda a modernidade tecnológica no processo, né? Para que a gente tenha um respaldo legal aí de agir. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos 5.000 pacientes novos por mês solicitando medicamento. Quer dizer que tem 5.000 pessoas levando papéis até uma farmácia, né? Agora, com a iniciativa da farmácia digital, não, porque consegue digitalizar. Mas, em algum momento, isso deve ser entregue. Então, assim, no contexto de um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas que norteia o acesso, né, e convergem o uso racional de medicamentos, existem alguns critérios para esses pacientes terem acesso aos medicamentos, em que eles têm que apresentar uma série de exames. Então, assim, é muito importante que a gente consiga avançar e fazer com que a gente tire o papel da mão desse paciente, né? Ele já está diagnosticado, esse exame já está em alguma base, né? Ele precisa, de fato, aparecer nos sistemas do Estado. Então, a rede nacional, assim, é tudo que a gente precisa para avançar nesse sentido. Já te adianto, o CONAS está à disposição, o Rio Grande do Sul tenho certeza que vai aceitar o seu convite e a gente pode angariar outros estados, porque é um pouquinho mais que a prescrição. A prescrição, ela vai ser, assim, o primeiro passo, né? Mas para a gente resolver
de fato, ali no âmbito, pelo menos dessa apresentação do Roberto, que te chamou bastante atenção, a gente precisa avançar um pouquinho mais que receita, né? A gente precisa de laudo, a gente precisa de resultados de exames. Então, é nesse sentido que a gente vai continuar discussões com você. Obrigado mais uma vez pela apresentação, e no final você faz as suas considerações. Então, eu vou passar agora para o Anderson Wala Andrade, ele que é coordenador geral da CGM-PAF, no Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, é mestre em Assistência Farmacêutica e Medicamentos pela UFMG, graduado em Farmácia, e possui MBA em Gestão Industrial e Farmacêutica pela Fundação Getúlio Vargas. Também é especialista em Farmacologia e Microbiologia, e vai conversar conosco um pouco sobre o contexto da BENAFAR, que é a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, destacando as informações disponíveis para os gestores e como essas informações podem colaborar aí no processo do uso de medicamentos. Lembrando que a Base Nacional é aquela iniciativa, né, que reúne dados dos medicamentos da Rename em um único lugar, né? Então, sejam eles vindos do Horus ou dos sistemas próprios. O Anderson, 10 minutinhos, a palavra é sua, tá? Obrigado, Heber, aí, pela introdução. Eu vou compartilhar minha apresentação agora. Bom, vamos lá, né, gente? Nós vamos falar um pouco sobre a BENAFAR, que é a Base Nacional de Ações Assistência Farmacêutica, no contexto da promoção do uso racional de medicamentos. Antes da gente falar um pouco sobre a BENAFAR em si, vamos falar um pouco sobre a diferença de dados, informações, conhecimento e sabedoria, né? O dado, ele não possui significado relevante, ele não conduz a nenhuma compreensão. É aquela informação bruta, vamos dizer assim. A informação já é uma ordenação dos dados, de forma a transmitir o significado e compreensão dentro de um determinado contexto. Então, o dado trabalhado, ele se transforma em uma informação. O conhecimento refere-se a informações úteis obtidas através da aprendizagem da experiência. Então, com essa informação e ela sendo útil através da experiência, da aprendizagem da experiência, nós temos o conhecimento. E sabedoria é o porquê, a razão, é a percepção que se tem do todo, ou seja, os resultados obtidos. Então, isso aqui é importante para a gente saber, porque hoje a gente tem uma série de bancos de dados, né, dentro que você tem como pesquisar, mas nós temos, que eu vou falar daqui a pouco, sobre a BENAFAR, que ela, na verdade, ela já tem os dados trabalhados, então ela já tem uma informação pronta para o gestor. Então, dentro dos bancos de dados do Ministério da Saúde, na área de assistência farmacêutica, nós temos o banco de preços em saúde, que ele é referência hoje nacional para pesquisa de cotação de preços de medicamentos, mas ele é um banco ainda. Quando você pega aquela informação, você tem que trabalhar. E o banco de preços em saúde, ele pode ser acessado de forma gratuita por qualquer cidadão, órgão ou instituição pública ou privada. Nós temos também o Tabnet, né, que é um outro banco de dados. Nós temos vários, dentro do Tabnet, nós temos vários bancos. O que mais interessa na área da assistência farmacêutica é a área da assistência à saúde. Dentro dele, nós temos... podemos ver, tirar várias informações, principalmente de medicamentos, no caso do medicamento de alto custo, mas você também tem aqui só dados, né? Você não tem a informação, você tem que trabalhar esses dados para obter alguma informação e aplicar essa informação dentro do seu contexto. Agora vamos falar da BENAFAR. Como o Heber falou, né, a BENAFAR, ela é um sistema, ela é a Base Nacional de Dados e Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Essa base ela foi pactuada tripartite, ou seja, com municípios, estados e governo federal. Ela recebe a informação
de municípios e dos estados que utilizam o Horus, que é o sistema do Ministério da Saúde, que ele é disponibilizado gratuitamente para estados e municípios, ou dos sistemas próprios de estados e municípios por meio do serviço do Web Service. Atualmente, dentro da Benafar, nós criamos o sistema de suporte à decisão, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, nós temos hoje, a Benafar, ela disponibiliza os dados agregados, ou seja, ela não identifica, ela não disponibiliza ainda para os gestores dados por paciente. Então, nós temos hoje um conjunto de dados agregados, nós temos já a informação do Horus, que é o sistema que vários municípios utilizam e estados, por meio, que é um sistema disponibilizado gratuitamente do Ministério da Saúde, e também tem informações de estados e municípios que informam a base por meio do serviço Web Service, né? Nós temos também informações do programa Farmácia Popular, já temos também a informação do SISMAT. O SISMAT é o sistema de estoque do Ministério da Saúde. Nós estamos já na finalização da migração de dados do Ciclon, que é o sistema de medicamentos, que é para tratamento da AIDS e de pacientes com hepatite, e também nós estamos já iniciando as negociações, já começando a identificar a migração dos dados do CIES, que é um sistema da Secretaria de Vigilância e Saúde. Posteriormente, nós vamos agregar mais outros sistemas, que é o CIT-TB, o Hemovida coagulopatias e o Hemovidas hemoglobinopatias, né? Atualmente, na versão atual, nós temos dados disponíveis da Farmácia Popular de 25.813 de estabelecimentos que registraram a dispensação em 2021. Em relação ao Horus, nós temos informações de 16 estados do componente especializado e 18 estados dos medicamentos do componente estratégicos. No caso do Web Service, nós temos informação de 6 estados. No caso de municípios, nós temos informações de 3.924 municípios que trabalham com o componente básico da assistência farmacêutica e informaram alguma movimentação em 2021. Então, você já vê aqui a robustez de dados que hoje nós temos dentro da Benafar. E aqui é importante a gente ressaltar que a Benafar, a participação de estados e municípios é essencial. Então, a gente vem trabalhando junto com o CONAS e CONASEMES, né, para aumentar essa participação. Uma das ações que o Ministério já vai fazer é a mudança do Web Service para um sistema mais ágil, que é esse serviço que transmite a informação de estados e municípios que têm sistemas próprios de assistência farmacêutica para a base. E também nós estamos disponibilizando até o final do ano um novo sistema, que é o ESUS-AF, que substituirá o Horus no caso do componente básico da assistência farmacêutica. E agora nós vamos falar um pouco, então, da Benafar em si. Essa é a tela principal. Agora eu vou parar um pouco aqui, que nós vamos navegar um pouco na Benafar. Vamos parar aqui. Então, esse é o painel de entrada da Benafar, né? Aqui você começa a navegar, que tem os nossos sistemas de gestão de logísticas. Nós temos hoje disponível a parte de aquisição, armazenamento e distribuição. A parte de seleção e programação está sendo desenvolvida ainda, na segunda versão vai estar disponibilizado. Na parte de gestão do cuidado, nós temos já a dispensação, que eu acho uma informação super importante hoje, né, quando você fala sobre o uso racional de medicamentos. E nós já estamos trabalhando numa segunda versão sobre a parte de qualificação, prescrição, avaliação, utilização e monitoramento. Eu já abri alguns painéis para ficar mais fácil. Então, esse é o painel, no caso, que eu tenho acesso, é o do gestor federal. Então, tem acesso a todos os estados e todos os municípios. Então, nós temos as entradas, nós temos aqui por UF, no caso, o município vai ter as suas entradas, o estado vai ter como verificar as entradas de cada município,
Então, é importantíssimo, né, dentro da gestão de assistência farmacêutica municipal e a gestão da assistência farmacêutica estadual, é super importante a participação de todos, e a Benafar ela vai dar essa visão de gestão para o Estado, acompanhar como está sendo as entradas, se aquele medicamento que ela disponibilizou, ela entregou para o município, se já chegou, se o município está entrando, está chegando o medicamento, o município está comprando o medicamento. Então, assim, é super importante essa informação. É igual eu falei, aqui nós já temos os dados qualificados. Então, aqui embaixo nós temos outras abas que tem um comparativo mensal, onde você tem o comparativo mensal do mesmo mês do ano anterior, dos 3 anos, né, 2019, 2020 e 2021. Então, você dá para comparar, você dá para fazer essa gestão, no caso do município, se está aumentando a entrada, se está entrando nós vamos ver outros painéis. No caso, outro painel aqui, nós temos a posição de estoque, né? Então, nesse painel é importante, no caso, por exemplo, o gestor, que está lá, o gestor farmacêutico, o próprio gestor do município, verificar em cada unidade de saúde que dispensa se tem medicamento. Então, isso é muito importante para saber se está precisando de medicamento. A gente não precisa ficar mais ligando, não precisa ficar mandando, passando aperto. Então, o próprio gestor da assistência farmacêutica, com o painel da Benafar, ele pode já verificar o nível de estoque de cada unidade e já fazer a entrega, evitando que ocorra falta em uma determinada unidade de saúde e outra unidade de saúde dentro do seu município tenha esse medicamento lá. E aqui nós temos a parte de medicamentos que vence, por 30, em até 30 dias, entre 30 e 60 dias e entre 61 e 120 dias. Então, isso é extremamente importante quando você fala, né, que hoje nós temos os recursos são escassos, e aí você pode trabalhar também o remanejamento entre, no caso, unidade de saúde dentro de um município, ou o Estado sendo gestor, fazendo que ocorra esse remanejamento entre municípios vizinhos, né? Aqui tem outros, o ranking por produto, aqui me fala os rankings dos medicamentos que vão vencer, e aqui também tem uma parte importante, são os medicamentos de controle especial, né? Nós temos os antimicrobianos, etc. Aqui eu posso fazer por programa de saúde, por tipo de estabelecimento, no caso do gestor federal, por UF e ainda por município. Aqui nós temos a dispensação de medicamento, que eu falei que é extremamente importante. Nós temos aqui o mapa do Brasil, onde nós temos a esfera, se eu tenho esfera estadual, federal, municipal. Eu posso pegar por unidade, por estado, por município, e aqui eu posso ver o ranking por estabelecimento, qual estabelecimento que dispensou mais medicamentos, e aqui o medicamento que foi mais dispensado. Se eu pegar aqui o estabelecimento de saúde, eu posso fazer isso, no caso meu, eu posso fazer do Brasil inteiro, o município pode fazer de todos os seus estabelecimentos, e aqui eu tenho quanto medicamento foi dispensado, o consumo médio mensal e o número e a quantidade de usuários. Então, isso é extremamente importante para que o gestor tenha como verificar quais são os usuários de cada estabelecimento, aonde vai precisar de mais estrutura física, aonde vai precisar de menos estrutura física, aonde estão indo os meus usuários. Então, esse daqui também é um painel extremamente importante. E aqui eu tenho as dispensações pelo código ATC, por patologia e por princípio ativo. Então, eu sei se está aumentando o meu consumo de losartana, no caso de salbutamol, atenolol e outros medicamentos. E aqui eu também posso colocar para o município. E o último é no caso de saídas, né? Que são outras saídas.
Aqui eu tenho o Brasil inteiro, eu posso pegar um comparativo por os valores dos outros anos, dos anos anteriores, detalhar por tipo de saída, e assim por diante. Agora eu vou voltar na apresentação. Então, assim, só para a gente lembrar, a Benafar é um painel que já traz para o gestor municipal, gestor estadual ou o próprio farmacêutico gestor, já com as informações prontas para ele tomar várias decisões. Eu vou voltar aqui agora para compartilhar minha apresentação, né? Eu vou passar aqui um pouco, que já adiantei. Aqui são os painéis, aqui são os volumes de dados, eu fiz um pouco, quis mostrar o aumento do número de dados que a Benafar tem recebido. No caso da farmácia popular, no caso de dispensação, em 2019, nós temos um volume de dados de 8 bilhões de dados. Nós já chegamos em 2020, 14, e em 2021, até agosto, nós temos 9 bilhões de dados sobre a dispensação do farmácia popular. Aqui, no caso do volume de dados do Horus, né? Aqui eu tenho a parte de dispensação, que nós vimos também que saiu de 1 bilhão, nós chegou a 1 bilhão, 1,6 bilhões de volume de dados, e agora, até agosto de 2021, a 1,193 milhões, 1,19 bilhões de dados. No caso de entradas, informações sobre entradas, também nós vemos o aumento de volume de dados, no caso aqui um pouco, né, caiu um pouco, e no caso de saídas, nós tivemos um pico em 2020 e uma diminuição, mas isso é por causa que a gente tem notado uma migração de municípios que utilizam o Horus para sistemas próprios e nos tem informado por meio do web service. Aqui são os volumes de dados do web service, né? Que são volumes de dados de sistemas próprios da assistência, sistemas próprios de municípios e estados, e que informa a base por meio do serviço do web service. Então, aqui nós podemos ver, no caso da dispensação, 2018 nós tínhamos pouco mais de 238 milhões de dados sobre a dispensação, chegamos em 2020 a 5 bilhões de dados, e em agosto de 2021, a 3,5 bilhões de dados. No caso de entradas de medicamentos, saímos de 800 milhões em 2018, chegamos em 11 bilhões em 2020 e chegamos até agosto com 7 bilhões de dados. No caso de saídas, também houve esse crescimento. Aqui está o endereço do portal da Benafar, né? Nós temos o e-mail, nós temos o manual. Então, assim, a Benafar, sem estados e municípios, ela não existe. Então, é importante que municípios e estados que informem esses dados, que formam os dados por meio de Horus Web Service, solicitem seu cadastramento da Benafar e utilizem essas informações dentro da própria gestão. Nós estamos aí, aqui tem o endereço, eu vou deixar depois o endereço, né? E temos o e-mail do suporte. Aqui são ações que o Ministério da Saúde está fazendo para melhorar o acesso, a melhoria e o aumento dos dados enviados para a Benafar. Nós temos o lançamento previsto do ESUS-AF, ainda que a gente chama até o final de 2021, que é o componente básico. Nós estamos agora fazendo a homologação no dia 9 e 10 de setembro do novo web service, que vai facilitar o envio de dados de municípios e estados que têm sistemas próprios, e ainda nós estamos fazendo também um tutorial da Benafar, que está em processo de elaboração. E aqui eu queria agradecer a todos, falar que nós estamos à disposição para qualquer dúvida, né? Eu vou agora descompartilhar e aí fica à disposição. Muito obrigado, Anderson.
uma estratégia virando realidade, né? A Benafar vem desde 2011 nessa toada de tentar juntar dado, e agora a gente tem o dado, está lá, está de forma agregada, ainda não está daquele jeito que a gente precisa, mas já dá para fazer muita coisa, principalmente ligada ao uso racional, né? São dados administrativos que podem nortear políticas públicas. E eu vi um comentário aí na tela de uma pessoa que colocou: precisamos ensinar o gestor a usar a informação, a fazer essa relação. Então, acho que esse é o próximo passo. E aí eu lembro que nós tínhamos, nas épocas de pactuação, uma intenção de ter uma plataforma colaborativa, né? Um sistema no formato wiki, enfim, até mesmo universidades fazendo curadoria de alguns painéis. Então, acho que a gente precisa avançar também nesse tipo de conversa para traduzir isso, né? O que é esse dado, o que é essa informação, de uma maneira simples, né? Bem adaptativa para o gestor poder fazer, colocar em prática aí todo o conceito do uso racional a partir disso. Então, parabéns pelo trabalho lá no DAF. Conto com o CONAS, sabe disso. Dia 9 e 10 estaremos lá homologando o novo serviço. E então, logo a gente possa avançar nesse sentido, a gente vai avançar, eu tenho certeza. Muito obrigado. Só Weber, só para a gente lembrar que a gente está fazendo uma estratégia agora com os EMES, né? Nós vamos fazer a apresentação da Benafar junto com os COSEMES estaduais e junto também com as secretarias estaduais de saúde. Então, isso vai ser um evento agora nos próximos, até dezembro, importantíssimo também. Tá bom, muito obrigado. A gente está junto nessa. Então, eu vou passar para a nossa última palestrante da noite, a doutora Milene Camargo Almeida Ferreira. Ela é graduada em farmácia pela Universidade do Uberaba, Minas Gerais, mestre em biotecnologia aplicada à saúde pela Universidade de Ribeirão Preto, com dissertação na área de plantas medicinais, e atualmente é curadora do portal Fitoterapia Brasil. E ela vem apresentar esse portal para nós, que será lançado em outubro, então a gente já vai ter uma degustação aqui, né? Já uma prévia, durante o Congresso dos 15 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, e a proposta é disponibilizar informações técnico-científicas com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde. Então, doutora Milene, seja bem-vinda e fique à vontade, você está com a palavra, por 10 minutos. Muito obrigado. Obrigada, Weber. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho, o qual nos felicita bastante. Então, agradecer mesmo a todos os organizadores desse evento. Eu acho que é uma grande oportunidade para nós, do Portal Fitoterapia Brasil. Bom, o Portal Fitoterapia Brasil, ele faz parte, então, do projeto de estruturação da Farmácia Viva no SUS do município de Jardinópolis, em São Paulo. Como parte desse projeto, né, nós temos aí os seus coordenadores, que é a professora doutora Ana Maria Soares Pereira e o Daniel César Nunes Cardoso. Ambos fazem parte do Comitê Técnico Temático de Apoio à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Brasil. Nós, como curadora do portal, e a Júlia Belíssimo como revisora ortográfica, né, do Portal Fitoterapia Brasil. Então, nós temos aí os nossos parceiros, que é a Farmácia Viva, que fica no município de Jardinópolis, a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, a Universidade de Ribeirão Preto, o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, a Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Então, o projeto, né, o Portal Fitoterapia Brasil, é um projeto genuinamente brasileiro, que reúne informações de espécies vegetais brasileiras e exóticas. Essas informações são exclusivamente técnico-científicas e também educativas. Essas informações nós buscamos em documentos físicos e digitais, nacionais e internacionais. Esses documentos, eles estão publicados em diversos locais, e eles são de livre acesso. Então, a proposta do Portal Fitoterapia Brasil é reunir essas informações em um único ambiente online. O portal hoje, ele contempla 15 menus, e cada um desses menus tem o seu procedimento operacional padrão. Para houve, então, critérios de busca, seleção, inserção e validação dessas informações. Por que nós estabelecemos essa padronização, né, quanto a essas buscas, seleção, inserção e validação dessas informações? Porque o Portal Fitoterapia Brasil, ele tem o compromisso, então, de fornecer informações seguras e com segurança, principalmente para os profissionais da área da saúde, mas também por todos aqueles que desejam aprofundar o seu conhecimento nessa área de fitoterapia, né, de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, o grande objetivo do Portal Fitoterapia Brasil é estimular o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia, atendendo os requisitos de sustentabilidade, bem como contribuir para o avanço dos objetivos e das diretrizes da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, como eu disse anteriormente, o Portal Fitoterapia Brasil, ele foi dividido em 15 menus, e esses menus, ele tem as suas subdivisões. Ele foi estruturado dessa forma para acomodar de forma clara e objetiva todas as informações a qual nós fizemos as seleções. Cada uma dessas menus ou janelas, como nós denominamos, pode ser que ela tenha as suas subdivisões. E essa estrutura física do portal, essa estruturação física nesses 15 menus, não é uma estrutura física, não é uma estrutura rígida. Ela sofre alterações no decorrer da necessidade, né, do projeto. Então, nós selecionamos, desses 15 menus, 2 menus que têm o objetivo aí de esclarecer, né, o uso racional desses medicamentos, no caso das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Então, primeiro, as plantas medicinais, nós fizemos o seguinte: dentro desse menu, nós selecionamos várias informações, como o nome científico, né, o nome da família, o nome popular das espécies, a informação gerais dessa espécie, a descrição da espécie, e todas essas informações contêm a sua referência bibliográfica. Dentro desse menu de plantas medicinais, ele foi subdividido em 8 abas ou 8 temas, como nós denominamos. Dentre eles, nós temos a etnofarmacologia. Então, esse tema, nós buscamos essas informações em documentos físicos, nacionais e internacionais, e também em artigos publicados pelo PubMed, e nós estruturamos palavras-chave e termos-chaves para buscarmos essas informações e, então, complementar o conteúdo teórico desses temas, como, por exemplo, aqui, parte da planta, indicação, modo de preparo e forma de uso. Nós temos, então, um ensaio clínico, também nós buscamos aqui exclusivamente artigos do PubMed. Aqui, esses artigos, eles foram agrupados por atividade farmacológica e também por ensaios de toxicidade, e definimos, então, como palavra-chave ou termos-chave, a parte da planta, a padronização do extrato, como que ele foi feito, a concentração e a dose de uso, o modelo de ensaio, se ele é em vivo ou in vitro, e a conclusão, no caso do artigo. O ensaio clínico, nós também fizemos as buscas pelo PubMed e agrupamos de forma diferente em relação aos ensaios pré-clínicos. Aqui nós agrupamos por sistemas, né, tendo referência à classificação anatômica terapêutica, com algumas modificações, e dentro
desse conteúdo teórico, nós temos as informações de atividade farmacológica, fase da pesquisa clínica, parte da planta, como que foi feito esse extrato e a sua padronização, como que foi feito o desenho de estudo, a dose, a posologia e também a conclusão. As fórmulas oficiais, elas fazem referência às fórmulas realmente oficiais publicadas nos formulários de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Aqui nós dizemos que esses arquivos, eles foram fragmentados, ou seja, para cada planta medicinal existe um arquivo PDF específico para aquela espécie, ressaltando que esses documentos, o formulário, o memento e as publicações da Farmacopeia Brasileira, por exemplo, eles se encontram na íntegra em outro menu que faz parte do portal Fitoterapia Brasil, que é a biblioteca virtual e tem a sua subdivisão, que é documentos oficiais. Então, nós temos as fórmulas da farmácia viva, que aqui são formulações publicadas em formulários das farmácias vivas, com as informações de fórmula, modo de preparo, principais indicações e posologias. As substâncias químicas, que nós também fizemos buscas em documentos físicos nacionais e internacionais e também no PubMed, informações agronômicas e as monografias. As monografias referem, então, às publicações nacionais e internacionais desses documentos oficiais, né? E aqui, como em fórmulas oficiais, eles se encontram fragmentados. Essa fragmentação nós fizemos para que o leitor tenha uma busca objetiva desses documentos, mas no outro menu, como eu disse, tem-se todos esses documentos na íntegra. Então, aqui é uma visualização geral dessa página. Pode ser feita a busca, então, pelo nome científico e o nome popular da espécie. Elas estão disponíveis, então, em ordem alfabética. Atualmente, nós temos em torno de 110 plantas medicinais finalizadas. Então, aqui nós temos o conteúdo interno dessas informações, como nós já descrevemos, família, nome popular, informações gerais com as suas referências, descrição com as suas referências, e os menus, os submenus, dividido de etnofarmacologia até as monografias. O outro menu que eu trouxe para conversar com vocês é sobre doenças e plantas medicinais. Esse menu, ele foi estruturado por profissionais da farmácia viva, da farmácia da natureza de Jardinópolis, por uma equipe de profissionais da saúde que realiza essa prática já há muito tempo, com experiência clínica e também baseando também em dados científicos, né? Então, eles fizeram um levantamento e elegeram, então, 12 sistemas. E dentro desses sistemas, eles alocaram as doenças específicas de cada sistema. Então, por exemplo, sistema nervoso. Então, aqui eles alocaram 7 doenças específicas dentro desse sistema. E dentro dessas doenças que faz parte do sistema, eles fizeram uma lista de plantas medicinais que podem ser utilizadas para o tratamento dessa respectiva doença. Lembrando que esse menu de doenças e plantas medicinais, ele faz conexão com o primeiro menu que nós apresentamos sobre plantas medicinais. Então, quando selecionamos essa planta medicinal, nós temos acesso a todas aquelas informações, desde os ensaios pré-clínicos até as fórmulas oficiais e até as publicações das monografias nacionais e internacionais. Então, aqui é uma vista, né, desse menu de doenças e plantas medicinais. Então, nós temos a divisão por sistema. Dentro dos sistemas está alocado as doenças e a listagem de plantas medicinais. Lembrando que essa listagem de sistema e de doença, ela tem simplesmente uma finalidade didática, não implicando a indicação direta quanto ao uso. Assim, a escolha da espécie mais apropriada para cada paciente exigirá de cada profissional da saúde um estudo mais detalhado antes da prescrição. Então, esse é o assunto que nós separamos para a gente conversar um pouquinho, né? Nós selecionamos esses 2 menus,
que tem a ver com a gestão da informação e também o uso racional de medicamentos, no caso aqui de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, nós deixamos aqui o acesso para o portal Fitoterapia Brasil, o acesso para a curadoria, caso vocês queiram, né, entrar em contato com a gente. Então, muito obrigada, e é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, doutora Milene, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho, um grande trabalho, né? Eu imagino o quanto foi criar toda a base de informação para ser indexada aí, né? Eu só fiquei com uma dúvida, você falou agora no final que deixou a descrição do acesso ao portal, mas no começo eu tinha achado que essa plataforma ainda seria lançada, eu até ia falar, pô, outubro está muito longe, né? Weber, ela foi lançada assim no dia 22, assim, lançada, colocada ao ar, mas o lançamento oficial será em outubro mesmo. Mas então ela já está no ar, dia 22 de julho ela já foi colocada no ar. Isso. Ótimo, excelente. Nós tudo num lugar só, linkado, né, com base em evidência, parabéns mesmo, com certeza, de forma indireta e direta também isso contribui bastante, né, para o uso racional de medicamentos. Então, enfim, a gente chegou ao final da última apresentação da doutora Milene, né, e antes da gente encerrar esse webinário, eu gostaria de passar a palavra mais uma vez para as considerações finais de cada um dos palestrantes e, por fim, concluir. Então, eu vou seguir a mesma ordem do começo, vou passar agora para a doutora Elaine Capuch, as considerações finais, e aí existem algumas questões que foram colocadas ali, né, no chat, talvez na sua fala você possa abordar alguma delas, caso tenha percebido. Está com a palavra, doutora Elaine. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Eu acho que, olhando tudo o que está acontecendo, a gente tem uma grande oportunidade em fazer interoperabilidade de sistemas, trocar figurinhas, facilitar a notificação, por exemplo, de eventos diversos e até, quem sabe, uma monitorização intensiva, né? Uma inteligência artificial funcionando dentro desses sistemas da assistência farmacêutica e trazendo informações para a agência regulatória. Isso é uma visão de futuro, mas a gente não custa nada a gente sonhar e pensar, né, nessa oportunidade que tem de fazer essa troca de informações. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar que a farmacovigilância, sim, não é o fim, é só o começo de informações necessárias para fazer o uso racional de medicamentos. Muito obrigada. Muito mais que o uso inadequado do medicamento, né? A abordagem é muito maior que essa, que ficou bem claro na sua fala. Muito obrigado, uma boa noite. Roberto, por gentileza, suas considerações finais. Sim, respondendo a uma das perguntas, se as farmácias do CEAF são exclusivas do Rio Grande do Sul, não, isso depende muito de acordo com o porte e organização de cada município. Então, eu tenho farmácias de grande porte que eu tenho, sim, só uma farmácia para executar os CEAF, os especiais, enquanto que outros, ele está atrelado junto com outras farmácias, como o da Básica. Gostaria de agradecer, realmente, a presença de todos. Realmente, acredito, Juliana, que a gente consegue fazer uma grande parceria. A gente também tem uma experiência aqui durante a pandemia com a interoperabilidade do sistema desenvolvido com o CREMERS e o CRF da prescrição eletrônica dentro das limitações que a gente tem regulatórias. E sim, acredito que fazendo a interoperabilidade e promovendo justamente com que essa interoperabilidade facilite a vida do profissional da saúde e também proporcione que os gestores tomem melhores decisões, realmente só tende a fortalecer o sistema público como um todo e a assistência farmacêutica. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Boa noite, obrigado pela participação. Passo a palavra, então, para a doutora Juliana tecer as considerações finais. Eu agradeço a todos a oportunidade, eu quero me colocar à disposição, o DataSUS também, todo o DataSUS, e é uma jornada, né, a gente conseguiu estruturar de uma forma rápida toda a infraestrutura para a gente conseguir desempenhar, né, essa troca de informação. Isso a pandemia deu um salto, né, para a gente em relação à saúde digital como um todo, e a gente já tem aí uma esteira de desenvolvimento, né,
até o final do ano e olhando para o ano que vem também, tá? Então, é só para reforçar que toda a parte de farmácia, DAF, né? A gente tem várias ações, então estamos priorizando e tocando os projetos, tá? Agradeço a todos e me coloco à disposição. Obrigado, doutora Juliana. O caminho está pavimentado, né? Acho que esse é o recado. Agora é só a gente dar continuidade. Então, muito bem lembrado, a pandemia impulsionou bastante, né, essa questão da informatização. Wenderson, por gentileza, tecer suas considerações finais. Bom, primeiro vou responder algumas perguntas que estavam lá no chat. A Benafar, ela tem as informações, né, que os municípios e os estados nos repassam de todos os componentes básicos, e componente estratégico e especializado, e também o da farmácia popular. Nessa primeira versão, nós estamos inicialmente disponibilizando a Benafar para os gestores municipais, mas a proposta, né, igual a gente sempre discute, né, Heber, que ela seja também pública, né, que é uma base de informação pública. Mas nesse momento, como ainda nós estamos numa primeira versão, nós estamos atualizando as informações ainda, a gente decidiu para começar com os gestores municipais e estaduais. E aí eu queria agradecer a todos, queria agradecer a parceria do DataSUS, né, que nós temos bastante, nós estamos aí desenvolvendo o SUS-AF, né, Juliana, estamos desenvolvendo o novo Web Service, e a Benafar também, ela vai sempre evoluindo. Então, é uma parceria constante, e também, o Roberto, já falei com o Roberto, que a gente também, nós estamos agora, vamos desenvolver o componente especializado, o SUS-AF, e nós vamos sim fazer uma parceria, que é um sistema do Rio Grande do Sul que nós vimos, que eu não conhecia também, mas ele é um sistema muito importante, eu acho que tem todas essas informações importantes, e a gente não tem que parar de inventar as coisas, nós temos várias coisas que estão aí, né, que são boas, e nós temos que pegar esses cases e agrupá-los. Eu acho que o mais importante é ficar inventando a roda, vamos fazer isso, tem vários sistemas que estão aí que a gente pode utilizar como modelo. Eu acho que hoje o DAF e o DataSUS têm esse consentimento, tá bom? E agradecer a todos aí. Obrigado, Wenderson. É isso aí, um passo por vez, né? Na Benafar, acho que agora é olhar para o que a gente tem lá, aprimorar, ver o que a gente consegue tirar de proveito daquele dado, né, agregado, e depois dar os próximos passos. E a provocação que eu iria fazer não será necessário, porque é justamente em relação ao avanço do Horus, né? Então, você vê que as secretarias estão avançando. O Roberto foi pioneiro lá no Rio Grande do Sul, mas Goiás já fez também, tem outras iniciativas aí, né? O Paraná também está avançado. O Horus vai ter que caminhar no mesmo ritmo, né? São com certeza aí que precisam que o Horus caminhe no mesmo ritmo. Muito obrigado, Anderson, pela participação. Então, tecer as suas considerações finais, doutora Milene, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Estou bem entusiasmada em abrir o site aqui e conseguir ver informações sistematizadas de todos o processo aí farmacológico da fitoterapia. A palavra está contigo, tá? Obrigada, Weber. Eu gostaria de agradecer de novo a todos os organizadores desse evento por ter nos dado essa oportunidade de apresentar o portal. Então, fica aqui o nosso convite para que todos acessem o portal, valide essas informações, nos dê um retorno, porque a curadoria tem trabalhado assim incessantemente para realmente qualificar, né, essas informações e o portal, mas a gente precisa de ter um feedback, principalmente dos profissionais da saúde. Então, acessem e nos dê um retorno. Obrigada. Obrigado, Milene. Então, enfim, tivemos aqui 1 hora de apresentações em que quem pôde acompanhar percebeu o quanto, né, informação em saúde tem relação com o uso racional de medicamentos, né? Isso foi só uma degustação, a gente tem um mundo pela frente aí que pode se integrar e pode avançar. Então, obrigado pela participação de todos. Gostaria de deixar um agradecimento aqui também ao INAF, que está apoiando o Ministério, principalmente, né, com auxílio na plataforma, a quem está por trás aí comandando, nossa amiga Victória, e chegamos ao fim, então, desse evento. Agradeço e encerro por aqui. Boa noite, pessoal.
Boa noite.